Boa tarde, bem-vindos ao Sagrado e Profano. Simone Veiga falando. Hoje estamos num dia de mago ressonante branco. Olá, boa tarde. É um dia muito forte para cura. Estamos no meio da onda encantada da estrela. Estamos aqui finalizando um giro de 260 dias, né? Estamos aí por 6 dias para finalizar esse giro, num período muito importante, onde vai ter eclipse. Então, tá tudo aqui muito potencializado para cura, né? E o dia de hoje fala que abro o meu coração, né? E vivo no aqui e agora para canalizar a minha própria cura. Então, nada melhor que aproveitar essa energia, né, para falar de cura, mas de uma outra visão, né, falando sobre as curas quânticas, né, as terapias quânticas, a nossa responsabilidade também sobre os processos, nossa consciência e não terceirizar aí uma cura. Minha convidada hoje é a terapeuta Kátia Domingues. Eu vou convidá-la aqui. Vamos aguardar aqui a conexão com ela. Olá. Oi, Kátia. Tudo bem? Só deixar aqui certinho. Tá me ouvindo bem? Que movimentou aqui? Tô ouvindo bem. Tá dando um pouquinho de eco, tô ouvindo a minha voz. Será que tem que pôr o fone? Não necessariamente, talvez um pouquinho baixar o volume, não sei. Tá. Melhor? Melhor, isso, não tô me ouvindo. Olá, Elaine, bem-vinda. Bom, bem-vinda, Kátia, gratidão por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bel chegando. A Bel aqui do Santa Inocência, ela assiste todos os episódios ao vivo aqui do Sagrado e Profano, desde o início. Que lindo. E ela sempre traz aí algumas partilhas aí dentro dos assuntos. Bom, hoje, para quem está chegando, estou aqui com a Kátia Domingues, terapeuta. Vamos falar sobre curas quânticas. Estamos num período muito forte de cura. E a abordagem hoje vai ser justamente também nossa autorresponsabilidade nos processos, né? Nossa visão, nossa participação mesmo nisso e não terceirização dos processos. Para começar, Kátia, fala um pouquinho, né? O que são essas terapias quânticas, como elas funcionam. Tá bom. Tá dando uma travadinha de vez em quando, mas acho que você vai me ver depois. As terapias quânticas que eu utilizo são terapias onde a gente tem o objetivo de integrar o ser humano, né? Ser humano ou qualquer ser vivo, né? Porque a gente atua também com animais, plantas, enfim. E o objetivo de unir essa saúde emocional, biológica, física, espiritual, né? Que é tão necessária para que a gente tenha equilíbrio, porque as terapias quânticas, elas estão aí, ela é universal, ela é energética, ela é frequencial, então é uma gama de, graças a Deus, é a medicina do futuro que já está presente, né? E então é esse leque, tem várias ferramentas, várias opções que a gente pode usufruir, biorressonância, radiestesia radiônica, campo morfo, trabalhando sempre no campo morfo, né? Então o objetivo é esse. Identificar não a doença, a gente não trata doenças, a gente trata a saúde, para reequilibrar esse corpo, essa energia, para que o seu órgão volte a funcionar direitinho, o seu emocional, limpando todas as densidades energéticas, seja física, biológica, espiritual, e aí a gente segue para aproveitar com tanta qualidade de vida que a gente merece, né?
E como se deu esse chamado? Quando e como você percebeu que deveria trabalhar com isso? Conta aí da sua história, traz um pouquinho de currículo, de história, de experiência com esse Tá. assunto, né? Eu cresci numa família metade católica, metade espírita, numa época em que era tabu falar sobre espiritualidade, espiritismo, né? Porque ou você era macumbeiro ou você era. Então era um preconceito e uma difamação muito grande por falta de conhecimento mesmo, né? Então eu cresci nessa história espiritualista, onde minha família toda sempre estudou muito, a família do meu pai principalmente, os assuntos espirituais. Então, meu pai era um amante de antroposofia, de Rosa Cruz, de espiritualidade, de consciência neural, de matemática. Meu pai amava matemática, então eu cresci nesse universo. Então, falar sobre energia, física quântica, para mim sempre foi muito natural. Só que eu cresci nesse universo, então uma determinada parte da minha vida, adolescente, trabalhando muito, eu acabei me distanciando. E adulta, óbvio que quando você abre mão do autoconhecimento e de se olhar e exclui, né, a tua virtude, o teu ser e a tua ancestralidade, o corpo cobra, né? E aí eu comecei a enfrentar vários sintomas de saúde, muitas questões. E voltei, tive que voltar a olhar através de outro prisma. Então eu estava no momento em que eu quis olhar pela ciência. Foi onde eu me encontrei na física quântica e achando que eu estava estudando só a ciência. Até que nesse caminho eu me vi muito mais conectada com o meu eu. E hoje eu entendo que isso é espiritualidade. Não tem a ver com religião, espiritismo, não tem a ver com crença religiosa, tem a ver com a energia, com todo esse integrar. E graças a isso eu comecei a me desenvolver, a me autoconhecer, fui para algumas técnicas, reprogramação biológica, medicina germânica, Theta Healing, e comecei a desenvolver tudo isso. Eu era do mundo corporativo, embora ainda seja empresária, mas hoje quem cuida da nossa empresa, meu e do meu marido, é ele. Eu brinco que eu fico no conselho, dando palpite só na empresa, para me dedicar 100% para as terapias, que foi onde foi o chamado mesmo, de além de eu me curar em muitos aspectos emocionais, biológicos, meus sintomas entraram em remissão muito forte. Eu optei e escolhi me tornar terapeuta para mostrar esse universo tão lindo e tão oportuno para as pessoas, para ter oportunidade, porque eu achava que as pessoas conheciam, que era um tema muito simples de ser abordado, que estava ao alcance de todos, porque esse era o meu universo, né? E aí eu entendi que não, muita gente não conhece, então eu me dispus a ser contribuição nesse lugar. A Bel está perguntando aqui o que é medicina germânica, então eu vou complementar aqui. Fala um pouquinho, você falou de campo morfogenético, explicar, né, o que é esse campo, falar um pouquinho da medicina germânica e dos métodos mesmo que você utiliza, né? Explicar um Tá, pouquinho a diferença de cada um, que nem todo mundo conhece, ou então às vezes a gente dá uma misturada, né? Acha que tudo é a mesma sim, coisa. explico. A medicina germânica especificamente, é uma medicina que foi criada, nova medicina germânica, que hoje é dita, pelo Dr. Hammer, um alemão, faleceu há pouco tempo, onde ele começou ele é médico e ele fazia associações do emocional atacando, surgindo doenças e sintomas, principalmente câncer. E por conta de um acidente que teve com o filho dele, ele desenvolveu câncer de testículo e a esposa, com a informação que veio do acidente, ele desenvolveu câncer de testículo e a esposa câncer de mama. E aí isso aguçou muito mais ele a entender e a provar que sim, as emoções e os traumas causam sintomas no corpo. E aí ele desenvolveu um estudo com muitas informações documentadas com exames, ressonâncias, e onde ele faz essa associação, onde cada trauma, de acordo com cada universo de cada um, o mundo de cada um como é percebido,
aquele trauma sofrido, ele desenvolve um sintoma onde a medicina germânica chama de cura de conflito, na maioria das vezes. Então, o que a gente chama de doença na medicina tradicional, ele chama de cura de conflito, porque é um processo biológico que o corpo passa. Quando a gente tem um conflito, a gente vai passar por 3 processos de cura, e num desses processos são os sintomas, e depois porque o corpo é muito inteligente. Nosso corpo é sagrado, nosso corpo é lindo, então a medicina germânica trouxe essa consciência. E aí, através dessa consciência de que uma febre eu tenho uma febre, estourou uma febre, tá, o que é essa febre? Ela é biológica, ela é emocional, é o corpo tentando curar o quê? Então a gente olha para algum conflito que a gente tenha vivido e ressignifica esse lugar para dar condições ao corpo de se autocurar, de permitir com que ele cumpra todo o processo biológico do corpo. E aí ele fez um estudo lindo com mais de 3.000 pacientes, onde ele prova por ressonância, onde cada conflito, onde na parte cerebral do corpo, o trauma é marcado na parte cerebral do corpo, e aí a gente desenvolve sintomas e os exemplos são inúmeros. Essa é uma das tecnologias que a gente tem. Então, a gente tem a reprogramação biológica, eu uso a reprogramação biológica a partir daí, onde na história de vida da pessoa, a pessoa traz uma queixa, que tudo que é padrão, tudo que seja comportamento, seja sintoma, a gente olha para isso onde começou e ressignifica, dá um olhar de consciência diferente para aquilo, para que a gente consiga ajudar o corpo a sair daquele lugar. Ou não, né? Porque tudo é uma escolha. Essa é uma tecnologia. Todas elas são baseadas na física quântica, as que eu trabalho, porque a partir do momento que a gente está trabalhando com um campo informacional, que é energia, nosso corpo é energia, Einstein já nos provou isso, né? Então, tudo que a gente tem aqui, essa matéria é energia condensada que acumula, vira corpo, todos os nossos órgãos. Então, se a gente tem um campo informacional de energia, a gente tem vários cientistas que depois vieram para provar que o nosso corpo tem frequência, os órgãos têm frequência, parasitas têm frequências, né? Intoxicações. A gente olha esse universo na terapia quântica, é onde eu atuo na biorressonância e nas frequências, onde a gente vai olhar o que está em desarmonia no corpo. A gente se intoxica com tudo na vida hoje, né? A água, o ar que a gente respira, a comida, o alimento tem agrotóxico, a pasta de dente tem flúor, o banho que a gente toma tem cloro. Então, tudo isso faz com que nosso corpo se intoxique. Juntando com parasitas que são do nosso corpo. Se a gente tem um parasita que era do intestino, foi pro ovário, fez essa junção de toxinas, né, dos parasitas com os metais e com o nosso emocional, bomba. Aí vem o sintoma e gera doença e a gente olha para todo esse reorganizar. As técnicas são muitas. Radiestesia, radiônica, frequências florais, barras de axis, teta healing, mesas quânticas, Quantec, porque são todas terapias informacionais. Então, se nós temos ali a informação de um estômago saudável, e aí está em desequilíbrio, a gente coloca essa informação energética, seja por floral, seja por uma técnica radiônica, a gente faz esse equilíbrio e aí o corpo promove de novo aquela autocura. Em qualquer técnica é esse o objetivo. Promover a autocura do corpo. E aí com isso a gente aprende a se olhar, né? Porque se toda doença e todo sintoma que a gente tem é um convite do corpo a olhar aquilo que entrou em desequilíbrio, é um trabalho de autoconhecimento sensacional. E eu posso fazer isso como um check-up? Por exemplo, eu não estou sentindo nada ainda no físico, mas as coisas se manifestam primeiro num plano mais sutil. Posso usar isso como esse check-up? E como é feito esse diagnóstico, né? Quando a gente fala em terapia holística, alternativa, integrativa, não médicos trabalhando nesse lugar, a medicina não autoriza que a gente fale em cura, check-up, diagnóstico. Então, o que a gente pode fazer? Existe sim uma análise energética do campo biofísico, onde através da biorressonância, através da radiestesia, que é a medição do campo energético de cada frequência do nosso corpo, de cada metal, de cada órgão, a gente consegue sim analisar este corpo emocional ou biológico através de várias técnicas, inclusive biomagnetismo, que é uma técnica linda com ímãs, que
foi criado por um médico, inclusive, com a intenção de fazer o check-up e o diagnóstico, e ele foi quase execrado pelo CRE. Mas sim, existe a possibilidade de tratar a prevenção, uma vez que a gente trata a saúde, né? Então, sim, é possível fazer não só quem tem doença, não só... Dá para fazer, sim, uma análise para entender como que está esse campo energético para que a gente faça uma prevenção de saúde, sim. Porque há muitos anos já eu me trato de forma alternativa, porque eu tive um episódio muito curioso, eu até falo que eu agradeço essa médica. Eu tive um episódio de faringite, logo na adolescência. E eu fui me tratar com uma otorrino convencional e ela me deu muitos remédios. Foi um coquetel mesmo. E sarou. Porém, eu engordei. Eu lembro que eu engordei 7 quilos e eu sempre fui muito magrela. E sou até hoje. E aí eu falei assim, nossa, isso é efeito colateral do remédio. E aí eu fui pesquisar sobre os efeitos colaterais de antialérgicos e a questão do engordar. E aí eu falei assim, para mim, eu nunca mais vou me tratar de modo convencional. E eu sempre busquei, nas vezes que eu precisei, a terapia alternativa, né? E aí eu entender o quanto coisas estão interligadas. Porque às vezes Sim, você vai lá com uma dor de garganta e tem a acupuntura mesmo traz muito isso, né? Aí vai pôr a agulha lá, num outro lugar, vai aplicar lá na canela, né? Porque significa uma outra coisa, né? Se for puxar toda uma cadeia, né? Tem outras coisas correlacionadas, né? Então, eu acho muito mais rico, muito mais amplo, até para mostrar, para a gente localizar a causa, né? Que é o mais sim, importante para a coisa não retornar, né? sim. É óbvio que quando a pessoa vem até a nós, né, terapeutas holísticos, ela já está numa situação que ela já passou por tudo na alopatia, né? Então, é desafiador o trabalho, porque já intoxicou, já tem que fazer detox, tem que fazer limpeza do campo emocional, porque ela acha que não vai dar certo, ou porque ela tem muita crença que só a medicina cura. Então, é um trabalho bem amplo que a gente tem que abordar. Mas normalmente as pessoas vêm com sintoma. Então, assim, é muito raro a pessoa que chega para mim querendo uma prevenção, que é o que você me trouxe, mas é possível. Uhum. A gente acaba tratando, sim, sintomas, mas o legal do sintoma é que ele dá o caminho para a gente olhar. Exemplo meu, por exemplo, eu tinha vitiligo no rosto, estourou aqui com 18 anos, no meu cérebro, alopata, que é onde nós crescemos, né? Ah, meu avô tem vitiligo, eu também tenho, é hereditário. Medicina germânica vem e diz, não, nada é hereditário, no sentido de, não é porque minha família teve que eu terei, né? Não existe um diagnóstico mortal, né? Por que que um desenvolve ou não? Nós somos em 23 netos, porque só eu tive, né? E aí, no contexto, eu entendi o vitiligo, no caso, o olhar da medicina germânica, ele está ligado a um conflito de separação indesejada ou contato indesejado. Então, para mim, fez todo sentido, porque naquele momento que eu desenvolvi o vitiligo, tinha um contexto de separação. Mas aquele já era uma releitura, não foi o fato principal. Então, com a técnica, a gente vai abordar e descobrir onde começou. E o meu tinha começado lá com 7 anos de idade. Então, a gente aborda, refaz aquela consciência, dá um novo olhar para aquele corpo. O vitiligo está curado? Ele está muito em remissão, porque ele começou pequenininho aqui, ele cresceu, criaram-se uns melasmas em volta, e hoje ele não tem mais, ele tem uma marquinha aqui muito pequena que eu percebo. Mas ele era enorme. Todos terão o mesmo resultado? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe como é o universo dessa pessoa. Uhum. Como eu falei, eu desenvolvi muitas questões de saúde, né? Endometriose, uma menstruação extremamente dolorosa desde o meu primeiro menstruar, então uma situação de olhar para o feminino com muita dificuldade. Entendi que já que era a minha primeira, não era meu, era ancestral. Então é todo um trabalho, né, que é feito de autoconhecimento. E eu falo abertamente porque são questões que muitas mulheres têm. Eu tive uma menstruação a minha vida toda.
onde eu menstruava 15 dias, parava uma semana e menstruava mais 15. Uma menstruação extremamente hemorrágica. Tinha que tomar injeção de ferro na veia para poder equilibrar a anemia. Muito sofrimento. Há 4 anos eu menstruo uma vez por mês, no ciclo da lua, correto, 4 dias. Né? Então, assim, o que mudou? Fiz remédio? Não. Fiz vários olhares, vários movimentos de honra para minha ancestralidade, para as mulheres da minha família, para mim, para entender essa menstruação, o que era no meu corpo. E eu não tenho mais dores, eu não tenho. Nossa, se eu for falar a lista de do que tinha de padrão e crônico, a gente vai ficar aqui até amanhã. E isso me motivou a levar essa história. Eu falei, gente, vamos levar isso, né? Eu preciso mostrar isso para o meu universo, para as pessoas que eu tenho. O universo que eu tinha de tratamento era um universo muito caro. Não é um tratamento barato, óbvio que não, mas assim, era muito caro. E a gente tenta humanizar isso, porque nosso objetivo é que isso vá para o SUS, né? Para que seja aceito em grande massa, porque as pessoas precisam saber que existem possibilidades. Uhum. Então, olhar meu cachorro e saber o que ele tem, tá me trazendo de informação de campo vibracional, de doença, saber o que está em ressonância comigo, que eu também preciso olhar. Então, é todo um universo, né, que a gente pode abordar e entrar em tratamento para voltar a ter qualidade de vida. Sim, eu sou fã das terapias alternativas. É, assim, eu não gosto de militar muito em cima das coisas que eu faço, mas a questão do remédio e da medicina convencional eu não consigo. Eu acabo um pouco levantando a bandeira do alternativo e eu não, às vezes eu não indico a terapia, né? Mas eu falo, olha, procura saber, existem vários métodos, olha, tem outras coisas fora dessa bolha que a gente vive, né? Procuro passar essa orientação, até porque por causa dessa vivência mesmo que eu tive, né? E eu também tinha problemas, ainda falando da faringite, né? Ela foi ainda muito recorrente, né? Então eu também, depois que eu passei por um processo mais forte de autoconhecimento, que eu nunca mais se manifestou, Ai, que né? lindo. Então, né? E até a minha voz mudou, né? Eu até hoje de manhã fiz um trabalho vocal, que eu tô indo para esse lado. E aí eu falei assim, nossa, meu laríngeo é outro, né? De problemas de garganta recorrentes desde a infância até a fase adulta, a ter uma mudança de voz e agora poder soltar um som afinado, né? De poder mantrar, de poder cantar, né? Então, é, isso tá aí, a prova é aí. Tem muitas pessoas, né, com histórias mesmo de remissão, iguais à sua. E, e olha para isso, né? Sempre tem alguém aí que a gente conhece que traz uma história Eu acredito desse assim estilo, né? fortemente. Hoje eu acredito fortemente que nosso corpo é perfeito. Ele é divino, ele é sagrado e ele é muito inteligente. Por que é que a gente não consegue, né? O que que impede de fazer com que a gente conquiste essa vida plena, escolha viver, né, sem doença, sem dores? Não é normal viver com dor, né? É que a gente acaba aceitando isso. Ah, toma um remedinho, passa, mas para mim, eu não excluo mais, eu excluí por muito tempo a medicina convencional, alopática. Mas graças a ela, nossa expectativa de vida aumentou, os estudos estão aí, então eu não excluo. Óbvio que tudo que eu optar por medicamento alternativo, seja quântico, seja floral, eu sempre farei isso. Mas existem situações em que é necessário o uso da alopatia. Existem casos que não há forma. O que a gente faz? Ah, então não usa a holística? Sim, usa. É aí que a gente entra na integrativa. Até para preparar esse corpo para que aquela química que a pessoa precise, ela seja mais eficiente sem causar o efeito colateral como você trouxe, do engordar, do trazer a enxaqueca, o fígado, né? Porque estoura fígado. Então a gente prepara esse corpo para. Por isso o detox é tão importante.
para fazer essa limpeza daquilo que está em excesso, para o corpo receber aquilo que ele realmente precisa, porque é necessário, né? A gente precisa da alopatia. E a gente integra. O lindo é que o terapeuta integra. Os médicos hoje que estão trabalhando com medicina integrativa associam, né, a homeopatia, a fitoterapia, uma medicina endovenosa para poder fazer esse trabalho, olha para o emocional, indica terapeutas, é o que acontece comigo, graças a Deus eu tenho alguns médicos que me auxiliam muito, me indicam muito, principalmente veterinária. Elas tratam a veterinária, tratam o bichinho lá, não vê com resultado ou não, Kátia, me ajuda. Aí a gente limpa o campo do bichinho, do tutor, às vezes é o tutor, às vezes é a casa que precisa desse olhar. A pessoa tem uma doença autoimune, os remédios que ela está tomando não está fazendo efeito. Vamos limpar esse corpo para que aquele remédio que ela precisa da alopatia tenha o seu efeito necessário. Então, assim, isso sim eu faço, tá? A gente faz esse trabalho, porque é integrativo, né? E eu acho que quando a gente fala da medicina do futuro, é isso. Eu acho que quando a medicina alopática olhar para essa possibilidade, que não é só remediar um sintoma, né? O que está causando? É um parasita? É um metal pesado? É um emocional? É tudo isso? Né? Vamos olhar para todo esse contexto, vamos olhar para tudo isso que está trazendo esse sintoma recorrente que não passa. É registro acástico? É limpeza energética? Vamos limpar para esse karma? Vamos limpar toda essa situação, trazer consciência para esse cliente, né? Para que ele consiga ter a autorresponsabilidade, como você disse. Isso é autorresponsabilizar, é saber em que lugar eu me coloquei. Porque às vezes a pessoa está fazendo de tudo e realmente ela quer melhorar, mas tem uma vítima que é aquela criança lá de trás, que era o pai trabalhava, a mãe trabalhava, tinha um monte de irmão e ele só tinha atenção quando ficava doente, aquela criança quer continuar doente. E é inconsciente. Né? Então esse trabalho emocional é importante. Olhar para essa vítima. O que essa vítima precisa de carinho e de cuidado? Cuidar dessa criança interior lá, que foi maltratada lá atrás, que não foi olhada, que não foi vista, para continuar o caminho agora adulta com consciência, sabendo que não, era só um momento, ela não foi vista da forma que ela queria, mas existem outras possibilidades, e aí desintoxica. Emocional, tira parasita, tira metal. Eu tenho muitos casos de pessoas que têm ansiedade, síndrome do pânico, que a causa às vezes é parasita. Usa um vermífugo frequencial, faz um detox, faz uma modulação de informação de um cérebro saudável, de um intestino saudável, a pessoa melhora, ela volta a sair de casa, ela volta a ter vida. Eu tenho inúmeros casos, graças a Deus, assim, de pessoas que me passam essas informações de que elas estão muito melhor. Fora problemas biológicos, assim, porque quando a gente fica tratando muito só a doença, as pessoas te procuram para curar a doença, achando que é igual a medicina, não é. Né? A medicina convencional é o que você falou. Eu tenho uma faringite. Quando começou? Desde criança? Que idade eu tinha? Mãe, pai, meus avós? De onde veio essa doença? Ah, eu preciso de um desbloqueio emocional? Vamos fazer um desbloqueio emocional para entender como começou. O que eu quis falar que ficou parado na minha garganta ou que eu não consegui falar, que eu achei que aquilo não podia entrar para mim, né? Então, assim, vamos entender que contexto é esse, se é da criança, do adulto, da mãe, do pai, um conflito de um trabalho, alguém que falou e ficou entalado na garganta, né? E eu não consegui me defender. E a gente olha para isso, porque isso é só um sintoma. Se a gente for olhar a vida no geral, não é só naquela situação. Por que ataca a minha garganta? Por que eu tenho aquele sintoma, né? E se a gente conseguir olhar e fazer toda essa quebra-cabeça e voltar e linkar todas essas situações, aí você percebe, descobre, fala, pronto, desbloqueei, já entendi aonde eu estava. Fala, se comunica, escreve uma carta, fala no espelho, as técnicas são muitas. Se permite, se perdoa, né? E segue. Segue na luz, né? Faz igual eu, escreve um livro. Isso! Tudo, né? Faz Eu um compartilhei audiobook. tudo. Compartilhei tudo. Ó, aqui, ó. Te curou, né? Anotei. Me curou. Apesar de você escrever, você tá falando tudo que você queria, você tá pondo para fora, né? Você tá colocando para fora toda aquela emoção, tudo que você queria colocar, tudo que você queria se permitir ser, né? Tem muita coisa envolvida aí, mas é lindo de descobrir. São lindos os processos. Gratidão também por trazer essa
esse olhar sobre a alopatia, né? Eu falo aqui muito que o sagrado e profano traz um caminho do meio, né? E eu já estava aqui polarizando, né? E você ressaltou muito bem, né? Que a medicina do futuro é a integração das duas, né? Porque a pesquisa vem da alopatia, a parte cirúrgica mesmo, a parte de transplante, né? Quantas coisas que a alopatia traz e que salvam vidas, né? Então, Salva também muito. não podemos negligenciar isso, né? Então, É. é justamente essa união mesmo de para não intoxicar mais o corpo, para não danificar, né? E sim melhorar para que esses padrões não se repitam, né? É isso, é padrão. Então, se a gente tem algum padrão, seja saúde, comportamento, financeiro é um padrão, né? Ah, eu tenho uma situação que eu só ganho dinheiro, mas eu não consigo reter, eu nunca tenho, não, eu tô sempre enfiada em dívida e eu ganho muito bem. Vamos olhar para isso, é possível, né? Então, quando a gente fala de terapias integrativas, saúde, a gente pensa sempre só na saúde, né? O corpo, se eu tô magro, gordo, se eu tô com nutrientes, se eu não tô, se eu tenho sintomas, se eu não tenho, mas o relacionamento é um comportamento, é uma espécie de, é um tipo de saúde, né? Saúde financeira, saúde emocional, saúde de relacionamentos, como eu me relaciono com as pessoas, parceiros, filhos, pai e mãe, colegas de trabalho, eu tenho relações saudáveis, eu tenho amigos, eu não tenho, eu me entristeço com as pessoas, eu não quero contato, não gosto de gente. Quantas vezes eu falei isso? Prefiro bicho do que gente. E eu coloco isso porque eu aprendi, eu não imaginava o quanto eu amava pessoas. E eu estava só me defendendo, porque eu queria me esconder do mundo, eu queria fugir do mundo, né? E hoje não, hoje eu tô aqui, ó. Então, fala um pouquinho mais, né, sobre essa questão de padrões repetitivos, vícios, traumas, né, o papel mesmo das terapias quânticas nessas Nesse lugar. questões, né? A gente sabe já que além do padrão emocional, biológico, que são os parasitas, alimentação, atividade física, isso é base, né? Então, uma boa alimentação, uma boa saúde mental, tanto que muita gente indica atividade física, meditação, uma boa alimentação, você tem saúde. E é fato, né? E aí, como conquistar este lugar? Se permitindo. A biorressonância, principalmente, essas técnicas que a gente tem, Quantec, biomagnetismo. Biorressonância é uma técnica que a gente usa para fazer testes de parasitas, emoções, alimentos, se está em ressonância ou não com o corpo. Quando você falou do check-up, que eu recoloquei como uma análise, a gente olha assim, tá? Então, é um equipamento que a gente chama de aurímetro. É uma espécie de pêndulo, diferente do pêndulo, mas é um tipo de pêndulo que faz uma medição energética, onde a gente coloca um testador com a frequência do parasita, ou da emoção, ou do alimento, ou do hormônio. E a gente testa no corpo da pessoa para saber se está em ressonância com a pessoa. Estando em ressonância, significa que a gente precisa modular aquele parasita, emoção, para que tenha equilíbrio. E a partir daí a gente olha vício, a gente olha ansiedade, a gente olha cortisol, a gente olha uma série de situações frequenciais, porque é uma análise biofísica. A crença e o vício, quando a gente fala vício, as pessoas vão direto no pensamento, vício de bebida e droga. Não. Vício de comportamento também. Excesso de comida, excesso de atividade física, obsessão por leitura, tudo é vício, né? Compras. Quando a gente fala em vício, nós estamos suprindo alguma falta. E a gente olha neste lugar. Então, assim, quero olhar o contexto todo. A gente vai abordar. Então, eu sempre falo assim, quando eu recebo algum paciente, ferramentas existem várias, são várias técnicas. Barras de Axis, Theta Healing, reprogramação biológica, floral, biorressonância, biomagnetismo, desbloqueio emocional, mesa quântica. Temos todas essas técnicas. Todas servem para todos? Não.
tem aquela pessoa que fala, Kátia, eu não quero olhar para os meus traumas. Eu já sofri demais, eu não quero olhar para isso. A gente tenta até onde dá. Porque chega um momento em que ele vai querer ver. Então, ok, vamos tratar então o biológico. Modula o teu intestino, vamos organizar aí as emoções, vamos ver o que tem de vício, vamos ver o que tem de equilíbrio biológico. Então, através da biofísica, a gente acaba tratando assim. Até que chega um momento em que ele olha, ele fala, nossa, eu tô ficando muito nervoso, muito tenso, eu quero olhar para isso. E a gente vai e olha o que tá faltando, e aí vai pro emocional, porque ele vai trazer essa necessidade, eu não preciso impor nada. E o vício, o que é o vício? O cérebro, sempre quando a gente se sentiu, se sentiu sozinho, vamos supor, tô lá numa carência, tô em falta com algo, sei lá, um carinho de mãe. Aí eu vou, como um chocolate, eu supro aquela necessidade. O chocolate supriu. Eu já entrei no vício do doce. Porque, na verdade, eu tô com a minha falta da mãe, do meu pai, do carinho, do toque. Adianta cortar o doce? Não. Vamos entender o que era realmente essa falta, onde ela começou. Existem técnicas em que a gente olha profundamente para isso. Existem outras em que a gente limpa o campo, que é o desbloqueio emocional, por exemplo. Não existe a necessidade da gente ir em cada trauma, porque pode ser que às vezes a pessoa também não esteja nem pronta para aquilo e aquilo vai gerar mais memória, mais sintoma, vai causar muito mais dor. Então nem sempre é necessário. Essa é a maravilha da medicina alternativa, que existem várias que são possíveis da gente atuar dessa forma, a própria Barras de Axis. Que a gente vai tirando, quebrando essas memórias, né? Eliminando e cancelando essas memórias que o corpo tem de cada trauma que foi formado por um conflito, porque não tem como a gente eliminar. Todos nós viveremos para sempre situações que causaram conflito. A grande diferença e a forma linda em que vai acontecer daí para frente é que o nosso olhar vai mudar. E aí a gente vai deixar de olhar como vítima e vai olhar como consciente, vai olhar com consciência, na presença, o que aquilo está causando em mim, sintomas, para conseguir reestruturar aquilo. Falar, calma, Kátia, acho que foi minha criança que um pouco de atenção, dá colo para ela. Então, vai brincar, vai pisar na grama, pede colo, tá tudo certo. Não precisa mais ficar naquela dureza, né? Naquela dor. E é isso que a gente olha. Então, assim, as técnicas em consultório, óbvio, a gente vai fazer uma por uma, mas sempre levando essa responsabilidade para a pessoa. A gente só vai mostrar o caminho. O cliente vai trazer as necessidades e ele mesmo vai trazendo a informação. Então, normalmente, o que eu faço? Recebo a pessoa, eu faço uma análise por radiestesia, que é através do pêndulo, para entender qual é o campo energético, quando ele já me traz um sintoma, por exemplo. Qual a melhor terapia das que eu atuo que ele possa usar? Às vezes eu incluo outras que eu nem trabalho, mas eu sei que vai ajudar muito e são parceiras minhas de trabalho, eu indico. No caso da Vânia, por exemplo, constelação, né? Eu incluo no minha fichinha lá de pesquisas. E aí, quando pede constelação, a gente manda, encaminha, movimentos, arte-terapia, enfim. Porque nem tudo vai dar certo para todo mundo. Porque a gente tem que se colocar em primeiro lugar. A física quântica a terapia quântica integrativa, ela só vai fazer efeito para aquele que se escolher. Assim como a alopatia. Eu recuso a alopatia também. Por muitas vezes eu também recuso. E aí eu tomo remédio. Vai fazer efeito? Não, ele vai me dar efeito colateral porque eu estou rejeitando aquilo. Então não adianta a gente dizer, a física quântica vai curar todo mundo. Não vai. Se a pessoa não entende dentro dela que aquela frequência vai alterar, ela precisa mudar a forma dela de pensar, o olhar para o que ela dá para a vida, para as pessoas e para as situações, não vai fazer sentido. Então é esse olhar. Então é muito mais uma mudança de olhar sob as expectativas para fazer com que ajudar o corpo, na verdade. Tudo isso é para ajudar o corpo a fazer com que ele consiga limpar aquele sintoma, para que ele vá entrando em remissão e aí vem a cura, né? Que a gente é tão proibido de falar, mas que é cura. Não tem outro nome. Não tem outro. E fala um pouquinho, eu sei da importância do intestino, né? A relação intestino-cérebro, né? Você falou bastante aí de parasitas.
E tem coisa, porque às vezes tem alguns parasitas que dão efeitos colaterais, né? Uma dor, uma diarreia, e aí você vai atrás para curar. E às vezes tem parasitas que ficam instalados a vida inteira e a gente não tem nem noção que está aqui. E ela dá essa andada aí pelo corpo, né? Fala um pouco disso, como prevenir ou realmente tá olhando para esse lugar mesmo, né? Eu tenho muitos casos de ansiedade e síndrome do pânico, onde o parasita Cândida foi para o cérebro ou toxoplasmose. Eu não estou falando da doença, eu estou falando da frequência da energia do parasita. O que a gente faz? Muito detox e modulação com frequencial. Por quê? Um intestino saudável. A gente sempre vai tratar o terreno biológico primeiro na integrativa, tá? O terreno biológico é o intestino. O intestino inflamado, ele está intoxicado. O que é o intestino inflamado? Como eu sei? Quando eu começo a ter sintomas de pele, ele não funciona direito. As pessoas acham, meu intestino funciona normal. O que é normal para você? Ah, normal, eu vou no banheiro a cada 2 dias, né? Como é o tipo das suas fezes? Que forma ela tem? Tem cheiro ou não tem? A gente precisa saber isso. O intestino, quando está inflamado, ele vai causar doenças, ele vai causar sintomas. Imagina um aquário. O aquário está lá todo sujo. Adianta, e o peixe começa a ficar doente. Adianta tratar o peixe? Dar remédio para o peixe? Não, a gente tem que limpar aquela água suja, desintoxicar aquela água, limpar aquele aquário. Esse é o trabalho da integrativa. Cuidar do terreno biológico. Porque a ligação cérebro-intestino é 100%. Né? O intestino inflamado, a gente não pensa, a gente não raciocina, a gente tem enxaqueca, a gente tem dor, porque a saúde começa pela boca. Então vamos começar lá do início. Saúde começa pela boca. Nosso sonho na integrativa é que o primeiro profissional que entre e se alinhe com a gente é o dentista. Porque a maioria, 90%, sem medo de dizer, 90% das doenças começam pela boca, porque a boca, os dentes, são reservatórios de patógenos, de parasitas, tá? E aí, o que acontece? A gente acorda, qual é a nossa rotina diária? A gente acorda, normalmente usa uma escova de dente que tá lá um tempão, a gente não troca com frequência. E aí a gente usa aquela água que tem cloro, que tem lítio, flúor, um monte de situações. Escova o dente com uma pasta de dente que tem flúor. Usa o enxaguante bucal que mata 99,99% das bactérias. Não é assim? Aí a gente já matou bactéria boa e bactéria ruim. Porque a boca precisa de bactéria boa para quando a gente coloca o alimento dentro da boca, ele já começa o processo de digestão para facilitar o esôfago, o estômago, o fígado, todos os órgãos até chegar no intestino, certo? Quando a gente já começa com esse processo alterado, tirando todas as bactérias da boca, o alimento passa direto. E aí o estômago tem que produzir muito mais ácido para poder digerir, normalmente não consegue tudo. E aí os parasitas que já estavam na boca vão junto. E aí forma aquele intestino lindo, maravilhoso, cheio de inflamação, cheio de doença. Aí todo mundo começa a ter intolerância à lactose, intolerância a glúten, alergia de tudo, não pode comer nada. E alergia de pele e outros sintomas, dores, né? E aí o intestino não funciona direito, ou eu tenho tenho diarreia, ou tenho intestino preso, constipação, e aí eu fico enfesado, né? Enfesado, acúmulo de fezes. Fico irado, raiva. Onde aciona? Fígado, porque tá trabalhando muito, não tá conseguindo dar conta. E aí esse processo todo começa a desequilibrar. Aí eu começo a ter enxaqueca, eu começo a ter problema na visão. E aí começa a grande saga da medicina, né? Aí você vai tomar uma Neosaldina, ou um remédio que vai tirar dor de cabeça, ou um antiácido, e não trata o principal, que é o intestino. E a boca, né, na verdade. Então, o que eu sempre oriento para quem me procura? Primeira coisa, trocar a escova de dente a cada 3 meses.
Nossos dentistas, infelizmente, não são todos que são dentistas biológicos que usam equipamentos que não intoxicam, porque também a gente não tem isso no Brasil, é muito raro, poucos lugares a gente tem acesso. Mas a gente, quando vai, não tem o hábito de fazer desintoxicação, a gente não tem esse hábito. Então, assim, tira, troca a pasta de dente por uma que não tenha flúor. Não adianta ser vegana só, ela não pode ter flúor. Xilitol, porque tudo isso faz com que a gente tenha toxinas, né? A gente está ingerindo toxinas. E ter uma saúde intestinal, limpar esse intestino, usar um colágeno frequencial. As técnicas são muitas. E fazer detox. É assim que a gente olha. Essa é a primeira fase, é a primeira coisa. Olhar terreno biológico, desintoxicar, e aí a gente começa a reativar aquele órgão que ficou tão debilitado, que é o processo básico: intestino, fígado, estômago. No você falar dos dentistas, né? Eu tava vendo, tem muitas linhas, né? Tem linhas, as europeias mesmo, né? Falam até da escovação, de escovar menos os dentes para não gastar o esmalte do dente. Aqui no Brasil, fala-se para escovar mais dentes, porque se não escova dente tem cárie, né? E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Que também tem várias linhas e a gente fica meio, e aí, quem eu sigo, né? E eu estava A lembrando escovação que é. na infância. Pode. Não, eu lembrando que na infância, eu tinha na escola, eles davam flúor para a gente fazer bochecho. Aí eu tô aqui assim, É. ai meu Deus! Pior que a escova de dente, a pasta de dente, é a água que a gente bebe, né? A água tem muito flúor, a água tem lítio, a água tem hormônio, a água tem uma série de coisas. Então, modular essa água. Então, eu uso muito frequencial para modulação da água. Indico isso para todo mundo. A internet, nem preciso falar, tem a energia, preciso, aliás, falar, o quanto a energia eletromagnética intoxica, e é a energia do Wi-Fi, do celular, energia telúrica da Terra, tudo isso causa doença, tudo isso é intoxicação. Então a gente olha para tudo isso. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho deixado, por exemplo, não durmo mais com o celular no quarto, já tem um bom tempo. Deixo o celular no modo avião, para reduzir, mas ainda acho que eu fico muito tempo na internet. Isso é um vício. Tem Mas é que, também o nosso tem que mundo, diminuir. né? A gente não tem como a gente viver numa bolha. Graças a Deus existem possibilidades para que a gente module todo esse meio de que intoxica. Não tem o que fazer. O universo é esse, é celular, é televisão, tem tomada em tudo quanto é lugar. Não tem Não, é como. verdade. Então, colocar um organite em cima do Wi-Fi. Eu tenho um caso de uma cliente, ela atua comigo até hoje. Foi engraçado porque ela descobriu que ela tinha muita ansiedade, pensamentos acelerados, ansiedade, e a gente estava tratando há algum tempo e não tinha muito sucesso, e uma pessoa bastante dedicada. E até que saiu, ela mesmo fazendo a modulação, eu não havia perguntado para ela onde ela guardava o celular quando ela ia dormir. E ela me contou, depois na segunda ou terceira sessão, que não baixava muito a frequência dela, né? Não estava modulando, estava demorando para modular, aquilo me espantou. E ela me contou que ela dormia com o celular embaixo do travesseiro. Muita gente faz isso. Eu não perguntei porque eu não tenho essa realidade, né? E aí, para mim, nunca aprendi isso na escola, né? Em todos os cursos que eu fiz. E eu não sabia que as pessoas faziam isso. Quando ela me falou, eu falei, tá, então nós vamos fazer uma experiência. Você vai dormir 10 dias, você vai parar os florais, você vai ficar 10 dias com o celular longe do seu quarto. Absolutamente proibido colocar debaixo do travesseiro para dormir. E ela reclamava de muita enxaqueca, muita ansiedade, não dormia, insônia, enfim, muita coisa. Não precisou de 10 dias. Em 4 dias ela me ligou. Eu estou dormindo, eu não consigo, eu agora estou calma, eu não brigo mais com todo mundo. Então a prova da intoxicação eletromagnética, né? Sim. A Bel está comentando aqui, que ela é da Santa Inocência, né? Que em Florianópolis tem os dentistas biológicos, mas, bom, Florianópolis não, em Santa Catarina só tem na capital, né? Em Florianópolis.
E aí ela está falando que ela descobriu também os efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos. Eu ouvi muita coisa da própria Mônica de Medeiros, que também é médica, né? Só que ela também tem uma abordagem mais espiritualista, mais abrangente, e ela comentou, né, a questão da, justamente da influência mesmo dos campos eletromagnéticos. E, e aí eu passei a não dormir mais com o celular dentro do quarto. E, bom, estou me cuidando aqui. E você falou assim, né, do quanto é difícil a nossa realidade, né? E aqui eu moro no sul de Minas, né? Tem muitos bairros aqui que são bairros chamados bairros rurais, né? E aí a internet oscila muito, né? E aí eu vejo que esse pessoal nem sempre está conectado, né? E aí eu falo, e dá certo, eles conseguem interagir, eles só conseguem, conseguindo, quando estão conectados, eles respondem, eles interagem, quando não estão, eles estão ali mais integrados com a natureza. Eu estou aprendendo um pouco desse mundo, estou achando interessante e viável também, assim, de E você poder nos percebe o ritmo da conectar, pessoa né? que muda, não é? Não muda? Quando Sim, a pessoa se sim. integra um pouco mais, o ritmo é outro, a saúde é outro, o brilho no olho é outro. A fala, né? O modo de lidar mesmo, né? Aquele jeito aceleradão de São Paulo, aqui não tem, nem no centrinho da cidade, aqui não tem. Pessoal mais pilhado igual é em São Paulo. Eu também já desacelerei bastante, para mim foi uma grande cura, só de estar numa psicosfera, né? Mais calma, né? Eu estou sentindo que eu estou bem. Não deu para fazer hoje, tá? Tudo bem, não vou ficar aqui, né? Me cobrando. Uma coisa por vez. É melhor fazer uma coisa ali na presença, né? Inteiro, né? Do que querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aprendendo a lidar com Nesse isso. processo todo que você falou a presença, o estado de presença foi o que mais mudou assim a minha história, porque justamente, empresária, mundo corporativo, cuida da casa, cuida da família, cuida do trabalho, e a gente sempre fica arrumando mais e mais e mais para não pensar, né? Ou para achar que tudo é responsabilidade lá fora, o outro me causou. Voltar para você é lindo, é um desafio, né? Porque às vezes dá até raiva, dá dor, dá choro, dá tristeza, e se permitir sentir tudo isso, e se identificar e entender que a gente está fazendo aquilo que a gente sabe naquele momento. Tá tudo bem, né? Trazer de volta esse olhar e falar, calma, eu sei fazer isso agora, mas como seria se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente? Porque nada vai mudar se você continuar fazendo tudo igual, né? Não adianta, nada vai mudar. Então, assim, são escolhas, na verdade. Escolher, assim como eu escolhi estar doente para ser vista, para ter atenção, para continuar no meu estado aqui, né, de conforto, para não ter que mudar nada, eu também posso escolher ter saúde, seja que tipo de saúde for. Física, emocional, relacionamento, financeiro, né? E aí eu sigo, e aí eu vou entendendo que universo eu tô, onde eu me coloco, como eu me relaciono com o mundo. Então, o que eu vejo é que essas terapias todas, o grande potencial dela é despertar isso na gente. É olhar como eu me coloco, como eu me apresento para o mundo, como eu me apresento para mim, o quanto eu me auto-saboto, o quanto eu me auto-julgo, o quanto eu me destruo, né, na verdade. E as técnicas, na verdade, servem para que a gente dê um novo olhar para tudo isso, para trazer consciência. Existem campos interferentes, externos? Sim, existem, a gente não pode também excluir. Nem tudo é 100% nós. Mas olhar para isso, né, e escolher mudar, fazer diferente, é lindo, gente, façam. Você também falar aqui, eu lembrei, há 2 dias, dentro do sincronário, teve uma energia, né, que é do humano, que trazia justamente isso, me perdoo de toda a experiência anterior, né? Porque é isso, a gente sempre está fazendo o melhor dentro da nossa consciência naquele momento. Então também não adianta, eu fui burra, eu fui idiota, eu fui isso, eu fui aquilo, né? Perdoa, que bom que hoje eu enxergo diferente, abri os olhos e sigo, né? Então,
Eu sempre trago aqui o sincronário, né? Também é é um saber que eu tenho colocado cada vez mais na vida e que tem me ajudado muito, a entender, a, a me, a me curar e justamente, até orientar mesmo passos, né? Eu acho bem importante. É aquilo, é a integração de muitos saberes, né? A Muitos gente saberes e se permitir colocar buscar, todos esses saberes em prática, né? Porque sim, Barras de Axis me trouxe uma consciência linda, que foi: você pode mudar de opinião a cada 10 segundos. E eu tinha uma crença de que isso era futilidade, ser volúvel, e quando trouxe essa informação, aquilo me deu um susto. Eu falei, nossa, como assim eu posso mudar de opinião? Eu tenho essa permissão, e o mais legal não é olhar para esse fato, né? Posso mudar de opinião, não era isso que pegava. Aí lá atrás a emoção principal era a permissão. E aí, quando você observa esse lugar, eu comecei a entender o quanto eu não me permitia muita coisa. Então, aquela informação de que você pode mudar de opinião, o mudar de opinião não foi importante, foi a permissão. Eu tenho permissão de escolher a comida um dia, comer outra coisa no outro dia, eu tenho permissão de aceitar um convite e depois de desistir dele sem precisar justificar, dando desculpa, simplesmente eu não estou disposta, eu não. Naquele momento eu queria, mas agora eu não quero mais, eu não preciso mais ficar me justificando, inventando mentira. Quantas mentiras a gente inventa para justificar e para agradar o outro, né? E aí olhando para todo esse contexto, olha essa palavrinha permissão, ela é tão poderosa, né? E aí aquilo abriu um novo mundo para mim, um novo mundo. E aí a gente olha que são muitas situações da vida. Permissão de ganhar dinheiro, permissão de gastar dinheiro, permissão de ter amigos, permissão de não ter amigos, permitir. É uma liberdade, a gente não se permite ser livre, a gente não se permite se curar, a gente não se permite se olhar, né? E foi libertador, foi assim, libertador. lindo isso, né? É verdade, porque às vezes a gente mesmo vai criando crenças e vai se opa, enclausurando, é, e por crenças, assim, né? É verdade, eu posso mudar de opinião, eu posso mudar de ideia, eu posso desmarcar, né? Eu posso fazer diferente, né? E tudo bem, Óbvio, é com se valores, com permitir. uma forma responsável. Eu tô colocando assim, parece muito banal, não. Com responsabilidade, com valores, né? Eu sem desmerecer Com ninguém, respeito não é ao isso, não outro, é esse o objetivo. exatamente, Sim, né? compaixão. Mas assim, olhar para toda essa permissão foi bastante importante, foi libertador. Para a gente finalizar aqui, quer falar um pouquinho mais sobre a Contec, que eu acho que é uma tecnologia bem Quantec. interessante e Quantec pode falamos ajudar aí muito muita pouco. gente. Quantec é uma tecnologia linda, é uma tecnologia que faz uma análise do campo morfo. É uma máquina alemã que foi desenvolvida para enviar frequências de ruído branco. Ela pega todo o nosso campo energético lá, que eu falei no começo, né? De Einstein, o campo energético. Então, o que ele faz? O Quantec é uma tecnologia, é um equipamento que você envia uma foto, nome e data de nascimento. A partir desta foto, ele vai fazer a leitura do seu campo energético e vai te trazer possíveis não, causas, né, importantes que causaram desarmonia da sua história com o mundo. Cada operador da máquina coloca uma intenção na máquina. O objetivo da máquina é equilibrar frequências, tá? A Quantec que eu atuo, ela atua bastante na parte emocional, espiritualidade, então ela traz bastante informação de desarmonia. Ele traz homeopatia para equilibrar, então ele traz padrão pensamento, frases em que a gente precisa voltar e focar para a prosperidade, para a saúde, para essa harmonização. Então, quanto é que é uma terapia muito linda, que além dele trazer essa análise, ela vai enviar frequências por um período determinado, normalmente são de 3 meses,
onde você pode renovar a cada 3 meses, com máximo de 2 anos. Então, ele é um programa que traz esse relatório. E durante esses 3 meses você vai receber as frequências daquilo que entrou em desarmonia para que tenha equilíbrio. E cada ser é único. Então, existem pessoas que recebem 13 segundos de frequência a cada 12 horas, tem gente que recebe 1.400 frequências a cada 8 horas, a cada 2 horas. Então, ele traz um relatório explicando aquele padrão, que é muito lindo para quem quiser desenvolver outras terapias a partir daquela informação. É mais um tipo de análise, que é lindamente, e ele faz um equilíbrio bastante potente e bastante importante. Pode ser usado nos animais, nas pessoas, nas casas, em plantações. O trabalho em empresas. A mesa quântica estelar também tem a mesma função. Mesa quântica é um painel de PVC. Eu até tenho uma aqui, eu mostro. Tem um tipo. Tem uma específica para pessoas, outra para animais. Onde você pode fazer para pessoas que já morreram. Você pode fazer para empresas, para funcionários. Ah, mas eu não tenho empresa, eu sou funcionário. Pode. Uma vez você sendo funcionário, você faz parte daquele universo. Então, todas as ressonâncias que você tem com aquela empresa. Ah, mas eu trabalho numa empresa que todo mundo é, sei lá, mal-humorado, mau caráter. Tá, e por que você tá lá então? Que ressonância te fez se unir a esse lugar energético, né? Que fez essa aproximação. E a gente trabalha um pouquinho isso. Limpando todas as densidades daquelas pessoas, das consciências, né? Trazendo uma ativação de luz, de potência, de cada... É uma ferramenta... Posso pegar para mostrar rapidinho? Para quem nunca viu? Pode. Eu tenho só uma perto aqui. Eu não tenho a outra, tá um pouquinho longe, mas já dá para ter uma ideia. E esses diagnósticos, o que é possível ser feito à distância, né? Agora... Sim, tudo é à distância, porque é campo informacional, né? Tá. Essa é um tipo de mesa quântica. Existem várias, eu tenho uma outra que é multidimensional também. Essa é uma delas. Então, a ferramenta, o que ela vai fazer? A radiestesia, ela vai trazer a leitura eletromagnética daquilo que está em desarmonia e trazer a potência da ferramenta para trazer a potência da luz. Então, ela trabalha as duas informações. Tem uma outra mesa muito linda que trabalha com... não tá perto, mas a gente depois mostra. As pessoas se interessando, eu explico melhor. O objetivo é esse. Limpeza de campo informacional, de toda a densidade de toxina. Então, vamos fazer uma terapia detox presencial, colocar pé na água para eliminar toxinas, para ativar esse sistema biológico para que esse sistema excretor funcione melhor, para eliminar toxinas parasitas. Vai fazer modulação com floral, vai usar mesa quântica, vai fazer biomagnetismo, desbloqueio emocional. Todos têm o mesmo processo. Eliminar as toxinas negativas e potencializar aquilo que a gente tem de melhor, para que o corpo se cure, promova a autocura. A base é essa. E aí identificar qual é a melhor técnica que cada um vai administrar. Então eu uso o pêndulo para falar um pouquinho sobre isso. Então, Quantec é uma técnica linda. Eu tenho exemplos da minha mãe, meu cachorro, da minha empresa, de clientes. Aqui clientes a gente não pode falar, né? O nosso a gente pode. E de muita coisa, de muita melhora, de cura mesmo. E até câncer do meu cachorro, que apareceu, e aí a veterinária quando foi acompanhar, e eu comecei a atuar aqui com todos, eu fiz, nunca uso uma técnica só, né? A gente integra, logo que eu falei integrar, né? Tudo que estava acontecendo, e ele estava em lealdade a mim, por isso ele desenvolveu várias doenças. E aí, quando ela foi fazer a ultrassom, ela falou, Kátia, ela no caso é alopata, hoje virou minha cliente por causa dele. Aquele câncer lá, que apareceu no exame de sangue, sarcoma, sumiu. Como é assim? Você tá fazendo suas coisas? Eu falei, tô. Eu não tô achando tumor. Eu falei, tô fazendo. Ela, mas o que é isso? Você vai ter que me explicar. Explico tudo. E assim, a gente consegue curar. Bruxona, o que você fez? Ai, foi engraçado demais. Você tá fazendo essas paparias aí? Eu falei, tô. Ela falou, eu não tô achando, eu tô aqui com ultrassom, eu não tô achando tumor. Eu falei, então vamos esperar, não vai nada
Pode eliminar a cirurgia que estava marcada, que a gente mudou o rumo. E é isso, assim, vamos curar todos? Não, é aquilo que eu falei. Tem livre-arbítrio, tem crença, a gente óbvio que vai fazer de tudo para, mas a gente tem que se escolher, né? O bichinho também se escolhe, e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um, a decisão de cada um e seguir. Ai, coisa linda, Kátia, seu trabalho. Parabéns. Tem Gratidão muita coisa para pela falar. Eu não vou conseguir partilha. aqui falar tudo de uma vez, porque são muitas técnicas, mas eu acho que o objetivo maior, que era passar um resumão assim, eu acho que eu consegui. Clareou para você um pouquinho? Bastante, bastante. Eu te marco debaixo do vídeo também. Quem quiser sentir, procura a Kátia, pergunta, agende uma consulta. E é o que ela falou, se escolham, né? Escolham se curar, viver bem, em plenitude, em harmonia, que é para isso que estamos aqui. É O resto é isso. crença. Crença. E olha que a gente tem crença. Dinheiro não nasce em árvore. Eu não mereço, porque não sei o quê. Juramentos, então, meu Deus, eu vou juro te amar para sempre. Gente, para sempre é muito tempo. Assinando o contrato aí, né? A gente nem imagina. Nossa Senhora! Vamos limpar tudo isso, fazer divórcio energético, vamos lá, e seguir feliz. Ai, gratidão. Se quiser deixar mais alguma mensagem, eu tinha fechado aqui, vamos ver se alguém tiver aí alguma questão aí para perguntar, antes da gente fechar aqui. Aí, senão eu encerro e aí vocês procuram a Kátia aí nos bastidores. Enquanto vem as perguntas, eu quero de coração enorme agradecer a oportunidade, elogiar o trabalho de vocês, que é lindo. Eu fiz meu aniversário, né? Meu aniversário foi segunda-feira, macaco existente, né? Ai, E você é da minha onda. eu sou. Eu fiz que aniversário ontem. O seu foi ontem? É. Foi ontem, sou caminho de E o meu é luz. 251, você é 252, então, é isso? 253. 253, isso. E é isso, é agradecer imensamente essa oportunidade de poder ser contribuição para quem se escolher, para quem quiser. Que a gente não promete nada, a gente traz uma possibilidade, uma oportunidade para que a pessoa se escolha, oriente, né? Porque realmente, quando a gente está na dor, quando a gente. Dói demais se olhar, é feio olhar o que a gente tem de feio, né? A gente não tem essa permissão, e sim, temos que olhar para isso, para que a gente consiga olhar o lado bom daquilo tudo, a beleza que nós temos, todos somos belos. Às vezes a gente só não consegue compreender em que momento estamos e como fomos parar naquele lugar, mas todos temos jeito, todos temos luz no coração, e é isso que eu me empenho, de desenvolver esse amor. Eu espero de coração que tenha tocado o coração de todos vocês a se escolherem, viver no amor, viver na saúde, na alegria. É lindo viver na alegria. Não vai eximir de ter problema, nada disso. Mas sim, a forma como a gente vai atuar dentro daqueles problemas que sempre se repetem, eu garanto que vai ser completamente avassalador de tão diferente que vai ser. A forma como a gente olha o mesmo problema e depois olha e fala, meu Deus, mas eu superei, eu não agi como antes, agora eu consegui fazer isso. É um presente que a gente pode se dar para a alma que não tem preço. Então essa é a proposta da medicina integrativa. Se olhe, se limpe, se cuide, se ame, porque quando aquela frase banal que quando a gente se cura, a gente cura o mundo, não é banal, é um fato. Porque tudo que está à nossa volta é o nosso universo, né? Então, cada representante, cada pessoa que está ali, ela está representando aquilo que a gente vibra. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Então, agradeça a todos que chegam na vida de vocês, cada um que chega na nossa vida, porque sim, a gente está aprendendo muito, com desafios e com alegrias. É isso. Vou falar mais nada para encerrar assim, Ah, chave de ouro. e muita gratidão, Simone. Gratidão a todos que estiveram aqui também com a nossa conversa. Até a próxima. Grande beijo. Até!